Bem-vindo ao Opinionated aqui na I24 News, o programa que desafia consensos, analisa os eventos que moldam o nosso mundo e traz à tona as opiniões dos nossos convidados. Para a consideração de vocês, o público telespectador, eu sou seu apresentador, Benjamin Anthony, CEO do Instituto Miriam. Hoje vou receber o presidente da Jade Street, Jeremy Ben-Ami, e em seguida teremos um herói de Israel, o veterano das FDI, Boris Stonder. Jeremy Ben-Ami, obrigado por participar do Opinionated. Muito obrigado por me receber. Então, Jeremy, eu queria começar te fazendo uma pergunta que remete à minha experiência. Em 2014, eu falei na Universidade Brown e os estudantes que mais veementemente se opuseram à minha presença lá para falar sobre meu tempo servindo nas forças de defesa de Israel foram os representantes do J Street U. Eles se opuseram a mim com tanta força que os estudantes pela justiça na Palestina e a Associação de Estudantes Muçulmanos ficaram em silêncio. Qual é a situação do J Street U hoje nos campi americanos? Então, antes de tudo, sinto muito ouvir isso, sabe? Não é de forma alguma a posição do J Street boicotar, na verdade, qualquer pessoa. Sabe, nós apoiamos pessoas que falam tanto da direita quanto da esquerda. É uma batalha nos campi universitários, claro, garantir que isso realmente aconteça. E às vezes os estudantes são um pouco mais opinativos em suas visões do que a organização como um todo. Nós regularmente realizamos eventos em campi universitários, trazendo veteranos das FDI e comandantes específicos da segurança de Israel, pessoas que já comandaram o Shin Bet ou o Mossad, ou que foram oficiais de alta patente das FDI, para convencer as pessoas de que é do melhor interesse de Israel encontrar uma forma de resolver o conflito subjacente com o povo palestino. Como você sabe, essa posição é apoiada por muitos ex-altos oficiais das FDI. Levamos essas pessoas aos campi universitários frequentemente. E eu acho que a J Street, neste momento, tanto no campus quanto fora dele, representa um verdadeiro meio-termo nos debates sobre Israel na comunidade judaica americana. Eu acho, Jeremy, que, em primeiro lugar, há aqueles que defendem um lado do debate em relação à melhor forma de garantir o futuro de Israel. Nos altos escalões das Forças de Defesa de Israel, ex-oficiais das FDI, claro, e há aqueles que argumentam exatamente na direção oposta, então não queremos dizer que este é um grupo monolítico, ex-especialistas em segurança aqui em Israel. Quero dizer que minha preocupação com J Street U é porque os estudantes de hoje serão os futuros formuladores de políticas. E eu não conheço nenhum exemplo de J Street U trazendo uma voz pró-Israel de apoio para seus campi. Isso fala sobre o direito do Estado de Israel de avançar e, de forma resoluta, esmagar, destruir e pôr fim ao nosso inimigo dentro da faixa de Gaza. Nunca ouvi esse tipo de voz sob os auspícios do J Street U. Será que hoje eles aceitariam esse tipo de voz? Certo? Quero dizer, você não vai nos ouvir patrocinando formalmente isso, porque essa não é a posição do J Street, sabe? O J Street acredita que a maneira de derrotar um inimigo como o Hamas, que está enraizado em uma ideologia, não é por meios militares. Não existe uma solução militar para o problema que o Hamas representa para a segurança de Israel. Você precisa ter um IDF forte e um aparato de segurança forte, com certeza, mas também precisa oferecer ao povo de Gaza uma alternativa. Esperança, o caminho para a independência, o caminho para a liberdade. E, de fato, o plano de 20 pontos do presidente Trump faz exatamente isso. E esse é o tipo de voz que patrocinamos quando trazemos pessoas para o campus. Outras organizações, como eu dizia, estão à nossa direita e apoiam tudo que o governo de Israel faz, certo ou errado. Outras vozes à esquerda contestam a existência do Estado de Israel. Nós representamos o meio termo no debate, que apoia Israel, apoia o povo de Israel, o direito do povo judeu a uma nação. Eu entendo isso. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quando o ex-líder do Hamas, agora eliminado pelas Forças de Defesa de Israel, Yahya Sinois, convocou o povo de Gaza e o Hamas, ambos os grupos, para invadir a cerca, entrar em território israelense e arrancar os corações dos sionistas, ele dizia isso buscando um resultado pacífico ou representava um inimigo e realmente uma população maior, que na verdade apoia a destruição, o completo aniquilamento do Estado de Israel e do povo judeu, como aliás está codificado em sua carta? Ele está representando um inimigo.
Quero dizer, não há dúvida de que a organização Hamas é inimiga do Estado de Israel, inimiga do povo judeu. Isso é certo, mas a pergunta que estou tentando responder é: como você derrota esse inimigo? E parte do motivo pelo qual um grupo como o Hamas tem tanta força entre seu povo é porque não existe um futuro alternativo. Pessoas sem esperança recorrem a grupos como o Hamas e a violência. E recorrem aos tipos de atividades que vimos eles praticarem desde que os bloqueios a Gaza começaram a ser impostos depois que o Hamas chegou ao poder. A resposta para isso, a longo prazo, é dar ao povo palestino esperança e oferecer a eles um caminho e uma liderança. Como, por exemplo, o potencial de uma autoridade palestina reformada, que está sendo negado por este governo de Israel. Então, antes de discutirmos a autoridade palestina reformada, presumo que você considere essencial um componente militar para garantir o Estado de Israel e seu futuro. Se essa suposição estiver certa, fique à vontade para me corrigir se eu estiver errado. Estou me perguntando por que você ficou tão entusiasmado com a lei de cumprimento do cessar-fogo em 2026, que foi apresentada e apoiada por você. Você afirmou que a lei aplica o princípio de bom senso de que armas americanas não podem ser usadas pelo governo israelense em Gaza e na Cisjordânia, Judeia e Samaria de formas que violem os valores e interesses dos Estados Unidos. Como lutar contra um inimigo jurado seria uma distração para nós. E enviando nossos próprios soldados para fazer isso sem solicitar soldados de nenhum outro país, incluindo os Estados Unidos da América. Como isso é, de alguma forma, contraditório aos interesses americanos, especialmente quando vai direto ao ponto de impedir a propagação violenta da Jihad Islâmica? E o sucesso dos representantes iranianos em todo o Oriente Médio e além, por que isso seria uma violação dos interesses americanos? Bem, vamos ser muito precisos. O que a lei de cumprimento do cessar-fogo está dizendo é que quando os Estados Unidos fornecem armas para Israel, essas armas precisam ser usadas em conformidade com a lei americana e precisam ser usadas no espírito dos valores americanos e dos nossos interesses. E quando armas americanas estão sendo entregues para grupos terroristas de colonos na Cisjordânia, e esses grupos terroristas de colonos estão criando violência, destruindo vilarejos, deslocando palestinos e gerando ainda mais violência. Isso não é do interesse americano e é aí que dizemos: Desculpe, Jeremy, mas percebemos que você está tentando transformar isso em um desafio ou questão legal. mas isso é sobre a lei de cumprimento do cessar-fogo, e isso faz parte da lei de cumprimento do cessar-fogo. Só estou garantindo que seus telespectadores entendam isso. Obrigado por avisar, mas sinto que está desviando do foco da minha pergunta. Não estou falando de uma questão de aplicação da lei que posso lhe assegurar que será resolvida pelo governo israelense. E não acho que o que está acontecendo na Judeia e Samaria chegue perto do desafio que você está dizendo. Isso, de forma alguma, por mais que se tente imaginar. Estou falando sobre o que acontece dentro de Gaza, que está incluído nisso. E eu repito, considerando que Israel envia seus próprios soldados para a linha de frente e paga o preço, colocando seus próprios soldados em perigo. Como garantir a segurança do Estado de Israel diante de um inimigo que jurou nossa destruição? De qualquer forma, de qualquer maneira, isso é uma violação dos padrões e valores americanos. Se as FDI e se este governo de Israel usarem as armas em conformidade com nossas leis, então não haverá qualquer impacto do cessar-fogo. Você tem algum motivo para suspeitar que as FDI, que eu considero o exército mais moral do mundo atualmente, estão usando as armas? Você acabou de usar a palavra SC. Você tem algum motivo para suspeitar que as FDI estão usando o armamento americano de uma forma que contraria os valores americanos? Sim, e eu escrevi sobre isso diretamente, sobre a forma como a guerra foi conduzida após o início do conflito. A propósito, Jade Street apoiou o direito de Israel de se defender em 7 de outubro e apoiou seu direito de ir atrás do Hamas, como resultado dos ataques horríveis que aconteceram. Não há dúvida de que qualquer nação do mundo teria respondido e tomado medidas para proteger seus cidadãos e ir atrás daqueles que cometeram os crimes. A questão virou sobre o que foram os 2 anos seguintes. Quando foi que passou dos limites? Quando lançar 2.000 bombas em prédios residenciais, matando centenas de pessoas, se tornou um uso aceitável de armas americanas? E eu acho que esse limite foi ultrapassado em determinado momento, provavelmente alguns meses após o início da operação. Começamos a dizer, e eu sei que vários, novamente,
Jeremy, eu só quero, me desculpe, porque eu entendo o que você está dizendo. Você está dizendo isso. A guerra durou tempo demais. Alguns meses após o início da. Foi como ela foi conduzida. Ok, você discorda de como ela foi conduzida. Eu discordo, mas entendo você. A ideia de que a guerra se prolongou demais meses após o início é sem sentido, na minha opinião. Nossos reféns ainda estavam lá. Eles só voltaram para casa recentemente, muitos deles privados do dom da vida, aliás. E o Hamas ainda não foi desmantelado e relegado a nunca mais representar uma ameaça para Israel ou para o povo judeu. Então, os objetivos da guerra, as metas da guerra permaneceram. Você não está sugerindo que isso deve acabar só porque incomoda quem assiste nos Estados Unidos ou porque durou demais, está? Acho desdenhosa essa ideia de que é, entre aspas, desconfortável de assistir. Sabe, existe um senso de moralidade judaica aqui, de que você não faz aos outros o que não gostaria que fizessem com você. A ideia de que você fecharia as fronteiras de Gaza e não forneceria comida para as pessoas por 3 meses, que você faria isso com elas. Isso não aconteceu. Isso não ocorreu. As pessoas que negaram comida ao povo de Gaza por 3 anos. Não sei se você estava assistindo. Eu não apenas assistia Jeremy com respeito, mas também servia nesta guerra em várias partes da faixa de Gaza. Não havia comida, nem caminhões, nem suprimentos. É diferente ter comida em Gaza devido às inúmeras entregas de alimentos. Só quero deixar um pensamento para você refletir. Como você disse, o ethos judaico é não exigir dos outros o que não seguiríamos. Talvez dos Estados Unidos você possa ser mais cauteloso. Antes de pedir que Israel faça concessões a uma organização terrorista genocida como o Hamas, que está pedindo pela nossa destruição, vivemos a apenas 1 quilômetro desse foco de tensão. Peço que considere isso e agradeço muito mesmo. Você está apresentando uma falsa escolha aos seus telespectadores e eu agradeço a oportunidade que você disse de ter um pouco mais de tempo para expressar a verdadeira opinião alternativa. Ficarei feliz em recebê-lo novamente se voltar. Obrigado, Jeremy Ben-Ami. Agora, comigo no estúdio está Boris Stonder, veterano de uma das unidades mais elitizadas das Forças de Defesa de Israel. Sua perna direita foi amputada acima do joelho após uma lesão catastrófica que ele sofreu enquanto lutava dentro de Gaza após o ataque de 7 de outubro. Desde então, Boris se recuperou, casou-se com sua amada e escalou o Monte Kilimanjaro. E ele está aqui comigo enquanto treina para competir em uma prova de Ironman. Boris, é um privilégio tê-lo aqui comigo. É um privilégio estar aqui. Obrigado por me convidar, obrigado por estar aqui. Só tenho gratidão, gratidão. Então, Boris, quero perguntar algo que realmente demonstra o ethos dos nossos soldados. Você entrou, era um soldado de elite, perdeu a perna, assim como outros da sua unidade. Sabendo agora tudo o que você passou e teve que passar para se recuperar, você ainda escolheria servir nesse conflito, nessa guerra contra o Hamas? Com certeza, com 100% de certeza, eu faria isso de novo e de novo. E mesmo se eu soubesse o que iria acontecer comigo, eu acho que não hesitaria nem nada. Eu faria isso de novo e de novo e de novo. Claro, nós temos apenas um Estado para a nação judaica, e esse Estado está aqui na nossa Terra Santa, em Israel, no Oriente Médio. E nós vamos viver aqui, vamos ficar aqui por décadas, por milhares de anos pela frente. E esse é o nosso futuro, esse é o nosso passado e esse é o nosso, você sabe, presente. E qual seria a sua mensagem para os soldados que continuam essa luta contra o Hamas? Até hoje, inclusive dentro da faixa de Gaza, mas também em outros lugares, enquanto lutamos em outras frentes. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, excelente por todos os países ocidentais, não só por Israel, e estão fazendo algo muito histórico. O que o nosso exército das FDI está fazendo agora é algo que ninguém fez no Oriente Médio, defender em tantas áreas. Nosso país do norte, do sul, do mar, do ar. E nós atacamos todos esses países, Iêmen, Irã, Líbano, Síria, todos eles, e simplesmente os derrotamos. E nós vamos fazer isso de novo e de novo e de novo. Falando sobre repetir as coisas várias vezes, mudando um pouco o assunto, você escalou o Monte Kilimanjaro 2 vezes desde sua lesão, pelo que entendi. Uma vez quase até o topo e na segunda vez você voltou lá e chegou ao cume.
Posso te perguntar por que escolheu continuar se desafiando, competindo em um Ironman, em vez de optar por uma vida mais tranquila? Após tudo que você viveu, o que te motiva, Boris? Acho que eu só quero criar algum desafio para mim mesmo. E para outras pessoas que perderam sua identidade, que perderam seus membros, que perderam sua identidade física. Sabe, eu sou um homem, não estava em forças especiais, treinei a vida toda e agora me encontro no hospital e sou amputado. E minha motivação para fazer algo assim é simplesmente perceber que a vida é apenas seguir em frente e eu quero levar minha vida adiante comigo. E eu subi o Kilimanjaro 2 vezes, como você disse, e na segunda vez levei minha esposa até o topo. Ela quase se divorciou de mim, mas foi simplesmente uma experiência incrível. E agora estou treinando para o Ironman de Kona, no Havaí. É tipo só o Campeonato Mundial de Ironman. É uma loucura. Estou nadando, estou pedalando, estou correndo. E nesta sexta-feira vou correr minha primeira meia maratona. Eu nunca fiz meia maratona. Você vai me deixar correr com você? Será um privilégio para mim. Deixe-me te fazer outra pergunta. Sim. Todos estão preocupados com o ódio aos judeus nos campi americanos. Trazemos cadetes que serão oficiais do Exército, Marinha, Força Aérea e fuzileiros navais dos Estados Unidos sem serem da fé judaica. Para os campos de extermínio na Polônia entender o que ocorreu com o nosso povo e depois para Israel. Você veio à Polônia para dar uma palestra para esses cadetes. Por que fez isso e qual é a sua impressão sobre a próxima geração de líderes americanos a partir do que você encontrou? Quando vi esses cadetes, eles me deram uma grande motivação porque vi pessoas incríveis. Eles não são judeus, mas vocês os levam para conhecer todos os sobreviventes do Holocausto, museus e os campos de concentração. E quando viram tudo o que aconteceu com a nossa nação, eles entenderam por que precisamos do nosso Estado. Como você disse antes, essa é a futura liderança dos Estados Unidos. E eles vão perceber por que a nação judaica precisa de um Estado aqui no Oriente Médio, nosso pequeno país aqui. E quando eu percebo isso, eu vim com você nessa viagem justamente para trazer a eles a nossa identidade. Qual é a identidade de Israel? Qual é a identidade judaica? E meu bisavô também foi um sobrevivente do Holocausto, mas não da Polônia, da Ucrânia. E eu simplesmente conto para eles a história dele e por que estou defendendo meu país agora. Ele nunca poderia imaginar que o bisneto dele iria defender o seu país. É algo que ele poderia imaginar, algo assim. Boris, deixe-me te fazer outra pergunta. Há tantas pessoas que, sinceramente, muitas vezes desistem diante dos desafios. Como alguém que superou muito, qual mensagem você daria para quem enfrenta desafios diários, considerando tudo o que já viveu? Se forem desafios físicos, acho que você só precisa dizer para si mesmo que é apenas dor. Sabe de uma coisa? Quero dizer, é só dor e toda dor uma hora acaba. Só depende de quanto tempo essa dor vai durar. Mas eu acho que todos nós precisamos de alguns desafios em nossas vidas. Não importa se é físico, se é mental, talvez seja na nossa família, sabe? Todos nós temos irmãos, irmãs, mãe, pai, esposa. Cada um de nós tem alguns desafios e eu acho que precisamos superar a nós mesmos com esses desafios. É isso que constrói a gente, nossa mentalidade e nosso físico. E eu acho que para alguém como eu, temos algumas questões físicas, mas estou fazendo algo que uma pessoa normal pode fazer. Você sabia que só 0,0005% do mundo faz o Ironman? Qual a porcentagem de amputados que faz o Ironman? Essa é a verdade dos fatos e mostra como você é extraordinário, Boris. Sei que será uma grande inspiração para nossos telespectadores. E eu estarei acompanhando enquanto você continua sendo um líder em tudo o que faz. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mesmo. É um privilégio tê-lo aqui no estúdio e espero que volte. É um privilégio. Muito obrigado pelo convite.
Um motivo que Carlson explica com certa dúvida foi impulsionado por sua oposição ao possível ataque militar dos Estados Unidos contra o Irã e que o fez vir correndo até aqui em protesto. Então, qual é o manual de Carlson e aonde tudo isso pode nos levar? A eficácia de Carlson não está em impedir aos seguidores que se oponham a Israel. Baseado em uma preocupação com o outro, como a esquerda progressista tem feito há muito tempo, mas sim para fazer isso por preocupação consigo mesmos. Baseado em religião, economia, política e nacionalidade, com cada categoria se somando a outra em relação à religião. Por exemplo, Carlson quer que os cristãos americanos acreditem que seus irmãos cristãos do Oriente Médio estão sendo sistematicamente assassinados por Israel. Na economia, ele quer convencer os cristãos americanos em dificuldades de que seus impostos estão sendo enviados para Israel para financiar o assassinato de cristãos. Em vez de criar oportunidades para os americanos em casa, forçando assim os americanos a fazerem empréstimos para conseguir pagar as contas, que são acompanhados por taxas de juros abusivas, uma prática que leva à subjugação financeira permanente desses americanos. E quem é responsável por essa prática? Os banqueiros, segundo Carlson. E o que significa banqueiros no vocabulário de Carlson? Judeus, é claro, e sobre política e nacionalidade. Carlson quer que os americanos acreditem que, se eles não conseguem fazer com que seus representantes ouçam suas reclamações, isso acontece porque o tempo de seus congressistas é monopolizado por um grupo sombrio de judeus americanos leais apenas a Israel, que estão constantemente fazendo lobby para que autoridades americanas forneçam armas que matam cristãos, enquanto mantêm os americanos na pobreza e, assim, sem representação política. Espero que você consiga perceber o acúmulo ao qual me referi, mas Carlson não está sozinho. Steve Bannon recentemente descreveu Ben Shapiro como um câncer que se espalha e metastatiza, usando termos de doença e propagação de doença para atacar o influenciador que usa kippah. Enquanto isso, as calúnias de Candace Owens são tantas que não cabem aqui. E Megyn Kelly recentemente afirmou que o cisma interno que ameaça o domínio perene da direita gira em torno de Israel. Então, para onde tudo isso pode nos levar? Bem, se a repetição do manual histórico contra os judeus algum dia se unir a um futuro líder americano cujas opiniões estejam alinhadas com teóricos da conspiração malucos como Carlson, Owens, Bannon e outros. Acredito que, ao longo de uma linha do tempo suficientemente longa, uma futura campanha de sanções econômicas liderada pelos Estados Unidos contra um país do Oriente Médio pode acabar não tendo como alvo o Irã, mas sim Israel. E o próximo grande acúmulo de armamentos militares americanos nesta região pode não ter Teherã em sua mira, mas Jerusalém. E, em um cenário assim, pessoas como Carlson não vão correr para esta região tentando evitar esse desfecho. Na verdade, eles vão aplaudir isso de longe, com suas ambições perigosas tendo sido realizadas. Isso pode parecer exagero para você, mas lembre-se, o que estamos ouvindo agora desses isolacionistas era considerado impensável por muitos há apenas alguns anos. Mas aqui estamos nós. No entanto, ninguém à direita consideraria o cenário que acabei de descrever como impensável. Se um tipo como Bernie Sanders um dia ocupasse o Salão Oval, por exemplo, já passou da hora de começarmos a lidar, antecipar e nos preparar para derrotar ideologicamente exatamente essa possibilidade que agora está surgindo desse elemento dentro da direita americana. O manual deles pode até ser da Europa, do meio do século XX, mas essa ameaça definitivamente não é. Ela está aqui, está ganhando espaço entre os comentaristas de direita neste exato momento e tem Israel claramente como alvo. Todos nós devemos prestar atenção e isso conclui este episódio do programa. Junte-se a mim na próxima semana para mais opiniões.